Fala, galera! Hoje o Brasil fez sua estreia na Copa do Mundo de 2026 e acabou empatando por 1-1 com o Marrocos, em um jogo bastante equilibrado. O Brasil teve mais posse em vários momentos, Vinícius Júnior marcou o gol da seleção, mas os marroquinos mostraram mais uma vez por que são considerados uma das seleções mais difíceis do mundo atualmente. E uma das coisas que chamou a atenção depois da partida foi a reação de Thierry Henry, que estava comentando o jogo e também falou sobre o Brasil e sobre Endrick, que acabou nem entrando em campo hoje. Então fica até o final desse vídeo porque eu vou mostrar exatamente tudo o que Thierry Henry falou, como ele analisou a atuação da seleção brasileira e a situação do Endrick após essa estreia. E depois eu também quero saber a sua opinião sobre tudo isso nos comentários. Bora lá! Antes da gente falar sobre o que o Thierry Henry disse, vale lembrar como foi a estreia do Brasil nessa Copa do Mundo. E a verdade é que o jogo foi muito mais difícil do que muita gente imaginava. Desde os primeiros minutos, Marrocos mostrou que não estava ali apenas para se defender. Os marroquinos começaram a partida pressionando, trocando passes com confiança e criando dificuldades para o meio-campo brasileiro. Em vários momentos do primeiro tempo, parecia que era o Brasil quem estava sentindo o peso da estreia. Inclusive, a torcida brasileira demonstrava nervosismo, porque Marrocos dominou boa parte do início do jogo e chegou a finalizar muito mais vezes que a seleção nos primeiros minutos. Os africanos estavam mais organizados, mais intensos e davam a impressão de que estavam jogando juntos há muito mais tempo. E essa pressão acabou dando resultado. Aos 21 minutos, Saibari aproveitou uma grande jogada construída por Marrocos e abriu o placar, deixando a seleção brasileira em situação complicada logo na estreia da Copa. Naquele momento, muita gente começou a ficar preocupada. O Brasil não conseguia controlar o meio-campo, errava passes simples e parecia sentir bastante a pressão da estreia. Mas foi justamente quando o time mais precisava que apareceu o principal jogador da seleção hoje, Vinícius Júnior. Aos 32 minutos, Vini recebeu pela esquerda, puxou para dentro e acertou um golaço para empatar a partida. Foi uma jogada individual de muita qualidade que recolocou o Brasil no jogo e evitou que a equipe fosse para o intervalo em desvantagem. No segundo tempo, o Brasil melhorou um pouco após algumas mudanças feitas por Carlo Ancelotti. A equipe passou a ter mais posse de bola, criou algumas oportunidades e tentou pressionar em busca da vitória. Mas Marrocos continuou muito organizado defensivamente e ainda levou perigo em contra-ataques e bolas paradas. No fim das contas, o empate por 1-1 acabou deixando um sentimento misto para os brasileiros. Por um lado, o Brasil evitou a derrota graças ao brilho de Vinícius Júnior. Por outro, a atuação mostrou que a seleção ainda tem muita coisa para corrigir se quiser realmente lutar pelo Hexa. E foi justamente assistindo a tudo isso que Thierry Henry fez comentários interessantes sobre o Brasil e também sobre a situação do Endrick, que sequer entrou em campo nessa estreia. Então vamos ver exatamente o que ele falou. Thierry Henry. O Brasil tem jogadores extraordinários e uma qualidade técnica que poucas seleções no mundo conseguem igualar. Mas hoje eu vi uma equipe que pareceu sentir o peso da estreia. Em alguns momentos os jogadores estavam hesitando em situações simples. E contra uma seleção organizada como o Marrocos, isso acaba custando caro. Ainda assim, o mais importante para o Brasil é que o time mostrou capacidade de reação, porque em uma Copa do Mundo você nem sempre vai jogar bem, mas precisa encontrar maneiras de competir e continuar vivo dentro da partida. Eu fiquei surpreso por não ver Endrick entrar em campo, porque estamos falando de um jogador que tem características diferentes dos outros atacantes brasileiros. Ele traz intensidade, agressividade e uma capacidade de atacar espaços que pode mudar o ritmo de uma partida. Claro que o treinador tem uma visão completa do elenco e sabe exatamente o que está fazendo, mas em um jogo que o Brasil buscava mais profundidade e mais energia ofensiva, eu acredito que Endrick poderia ter sido uma opção muito interessante. Se existe uma notícia positiva para o Brasil hoje, ela tem nome e sobrenome: Vinícius Júnior. Em uma partida complicada, quando a equipe precisava de alguém capaz de criar algo diferente, ele assumiu a responsabilidade. Os grandes jogadores aparecem justamente nesses momentos, quando o time não está confortável e as coisas não estão funcionando naturalmente. O gol dele não foi apenas importante pelo resultado, mas também porque mostrou que o Brasil tem um jogador capaz de decidir partidas, mesmo quando a equipe não está no seu melhor nível. A internet inteira ficou irritada também porque o Endrick não entrou.
O cara não tá pedindo passagem, o cara atropelou todo mundo. Ah, mas o Endrick é novo. Ah, mas o Endrick, com todos os treinadores, não era titular. Ferre-se, dane-se, fome-se. O cara tá pedindo passagem, irmão. Eu não consigo entender porque o Endrick é sempre a última opção no ataque da seleção brasileira. Isso é assim com o Ancelotti, foi assim com o Dorival Júnior, aliás, foi assim também nos clubes por onde passou. Parece que ele sempre tem que remar mais que todo mundo. Aconteceu no Real Madrid, talvez isso tenha custado até uma Libertadores para o Palmeiras em 2023. Mas naquela época, valia o argumento que o Endrick era muito jovem. E esse argumento não vale mais. O Endrick já é um jogador de classe mundial, que foi importante no Lyon, que é pedido de volta no Real Madrid e o mais importante de tudo, é decisivo também na seleção brasileira, mais até do que seus companheiros de ataque no time do Ancelotti. Eu respeito sim, claro, a convocação do Igor Thiago, entendo que o Matheus Cunha deva sim ser o camisa 9 da seleção brasileira, mas não consigo entender porque o Endrick sempre precisa correr mais que todo mundo para ter um espaço. Você consegue entender? Se você conseguir, explica aqui para mim. Uma coisa acontecendo no vestiário do Brasil, não é possível. Por que não colocou o Endrick? Colocou errado o Igor Thiago de titular. E ainda vai fazer a substituição e coloca Matheus Cunha, que não decide nada na seleção brasileira. Explicação pro Endrick não ter jogado esse jogo contra o Marrocos. Ele chegar pro Ancelotti e falar: Ancelotti, eu estou passando mal. Faz nenhum sentido não colocar o Endrick em um jogo tão importante na Copa do Mundo, um jogador que vem decidindo com a camisa da seleção brasileira. Simplesmente um absurdo o Endrick ficar no banco tendo Igor Thiago e Matheus Cunha de opção. E agora vem a minha opinião. A grande verdade é que o Brasil jogou muito abaixo do que pode jogar. E vou falar uma coisa que muita gente não vai gostar de ouvir. Se o Rafinha não tivesse encontrado o Hansi Flick no Barcelona, talvez a história dele hoje fosse completamente diferente. O Flick recuperou a confiança dele, colocou o jogador em um sistema perfeito e ajudou a transformar a imagem dele no futebol mundial. Mas hoje, contra Marrocos, eu vi um jogador muito distante daquele que encantou tanta gente na temporada. Para mim, o melhor jogador do Brasil continua sendo Vinícius Júnior. Quando o jogo aperta, quando a seleção tá travada, quando ninguém consegue criar nada, é ele que pega a bola e tenta resolver. Ele não se esconde, ele não foge da responsabilidade. O gol saiu justamente porque ele teve coragem de fazer aquilo que poucos jogadores fazem em Copa do Mundo: assumir o protagonismo. E sobre o Endrick, sinceramente, eu fico com pena do garoto. Todo técnico parece encontrar um motivo para não colocá-lo em campo, mas ele nunca reclama, nunca cria problema, nunca fecha a cara. Tá sempre sorrindo, sempre trabalhando e sempre esperando a oportunidade dele. Como torcedor, eu gostaria muito de vê-lo recebendo mais minutos. É um jogador que transmite energia e personalidade. Sobre o Ancelotti, eu entendo que treinador tem informações que nós não temos. Mas hoje muita gente vai questionar as escolhas dele. Quando o time precisava de mais presença na área e de uma referência ofensiva diferente, o Endrick continuou no banco. E naturalmente isso vai gerar debate entre os torcedores. Agora, uma coisa é certa: o Brasil precisa melhorar. Muito. O time pareceu sem ideias durante vários momentos da partida. A circulação de bola foi lenta, faltou criatividade no meio-campo e a equipe teve dificuldade para transformar a posse de bola em chances claras. Contra adversários mais fortes, isso pode custar caro. E olhando para a sequência da Copa, a expectativa da torcida vai ser enorme. O Brasil tem elenco para apresentar muito mais do que mostrou hoje. Um empate na estreia não elimina ninguém, não define uma campanha, mas serve como alerta. Porque se a seleção quiser realmente sonhar com o Hexa, vai precisar jogar um futebol muito melhor do que vimos contra Marrocos. Mas essa é só a minha opinião. Agora eu quero saber a sua. Você concorda com as escolhas do Ancelotti? O Endrick deveria ter entrado? E quem foi o melhor jogador do Brasil hoje? Deixa a sua opinião nos comentários.